Olá, tudo bem? Eu me chamo Yuri Balestrin e estou apresentando esse projeto de intervenção de direitos humanos juntamente com meu colega Leonardo Silva. Olá, então vou começar aqui a falar primeiramente sobre a introdução do trabalho. Então, o tema é direito à mobilidade e acessibilidade urbana. Esse é um direito garantido pela Constituição Federal e também por tratados internacionais de direitos humanos. A ideia central é que todas as pessoas tenham o direito de circular de forma segura, autônoma e com dignidade pelos espaços públicos. E aqui é importante destacar que esse direito deve dar prioridade às pessoas com deficiência, que enfrentam mais barreiras no dia a dia. A escolha desse tema surgiu a partir de percepções de que ainda existem muitos obstáculos físicos e sociais em diferentes espaços, como rua, calçada, prédio, próprio transporte público, que acabam dificultando a inclusão e a participação de todos. No projeto, a gente planeja analisar o contexto local, observando a infraestrutura urbana e as condições das calçadas e transporte público, e as políticas públicas que já existem voltadas à acessibilidade. A nossa proposta é pensar em estratégias que garantem mais a equidade e que de fato respeitem o direito de ir e vir de todas as pessoas sem exceção. Com isso, a gente espera contribuir para a sociedade mais justa, inclusiva e democrática, reforçando a mobilidade e a acessibilidade como pilares fundamentais. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as problemáticas. Mesmo com alguns avanços nas políticas públicas voltadas à inclusão, a realidade de muitas cidades brasileiras ainda está longe de garantir a mobilidade e acessibilidade de forma adequada. A gente ainda encontra muitos obstáculos físicos, como calçadas com má estrutura, ausência de rampas e falta de sinalização adequada, e um transporte público que muitas vezes é inacessível. Tudo isso prejudica diretamente o direito de ir e vir, principalmente para as pessoas com deficiência e idosos ou pessoas com limitações, por caso tenha sofrido algum ferimento, enfim. Além disso, existe falta de fiscalização e manutenção dos espaços públicos, o que piora ainda mais esse cenário. E o problema não está só nos espaços públicos. Muitos estabelecimentos privados também não respeitam as leis de acessibilidade, o que reflete na cultura de exclusão. Essa falta de acessibilidade não afeta apenas a locomoção, mas também o acesso à educação, ao trabalho e à participação social, comprometendo a dignidade dessas pessoas. Diante disso, o problema central que o nosso projeto quer enfrentar é a ausência de acessibilidade e mobilidade segura nos espaços urbanos, e por isso a gente acredita que é urgente pensar em ações de sensibilização, fiscalização e também a intervenção comunitária. E bom, qual seria o nosso objetivo então nesse projeto de intervenção? Seria então basicamente analisarmos pontos críticos de acessibilidade, com pouca acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida no dia a dia. Seria a gente incentivar também os outros cidadãos refletirem sobre isso, irem conversar com as pessoas para aplicar isso como projetos de leis, melhorias no dia a dia, uh, aplicar ações educativas de mobilidade, de acessibilidade em escolas e universidades, analisar a efetividade de políticas públicas que já estão vigentes hoje em dia nessa área de mobilidade e entre outras coisas. E bem, por que decidimos então debater sobre o assunto de mobilidade e acessibilidade humana? Bem, porque esse é um direito fundamental e base para todo qualquer cidadão, o direito de ir e vir. E com esse contexto, a gente gostaria de promover uma reflexão para todos os cidadãos também, para que eles pudessem olhar para isso e também de alguma forma poder mudar, pois nessa constante evolução que a gente está com as cidades, a urbanização das calçadas, dos pavimentos públicos, às vezes ela fica muito desigualitária, não sendo uma locomoção ideal para todas as pessoas. Agora eu vou falar um marco teórico que é para a gente entender a importância desse tema,
que, de acordo com o IBGE de 2019, cerca de 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência e muitos enfrentam diariamente obstáculos físicos e sociais nos espaços urbanos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso plano de ação, o que a gente pretende fazer e qual que é o nosso projeto em si, né? O que a gente vai fazer de fato? A gente vai fazer uma campanha de conscientização sobre acessibilidade e mobilidade com foco na realidade local, através de postagens nas redes sociais e conversa comunitária. Quem que vai fazer? Eu e Yuri, nós dois que estamos fazendo o projeto, nós dois alunos. Como que a gente vai fazer isso? Levantamento de informações, criação de conteúdos nas redes sociais, fazendo uma roda de conversa em praça pública mesmo, uma coisa assim comunitária. Quando que a gente vai fazer isso? A ideia é fazer na terceira semana no mês de julho. O resultado esperado é sensibilizar a comunidade sobre a importância da acessibilidade urbana e dar lugar ao debate político sobre a inclusão. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias e as etapas do processo, que, de forma resumida, é a pesquisa de campo, né, que a gente vai pesquisar sobre a cidade local em questão, que é Biguaçu. A gente vai pesquisar de campo como são as ruas, quais são os problemas que essa população tem, se as ruas e os estabelecimentos eles são adequados para garantir essa dignidade para essas pessoas. Logo em seguida a gente vai fazer a criação de conteúdo digital, a gente vai organizar uma conversa comunitária e tentar atrair o máximo de pessoas possível. E no final a gente vai fazer a avaliação e a documentação sobre todo esse projeto. E como considerações finais, então eu gostaria de dizer que esse trabalho me proporcionou, assim como meu colega, uma análise mais crítica sobre o assunto de mobilidade e acessibilidade humana, pois é um pilar fundamental para toda e qualquer pessoa na sociedade, nos proporcionando uma análise mais crítica e profunda do assunto, analisando leis vigentes que são vigentes hoje em dia, e também que eu gostaria de levar isso às pessoas para elas também terem uma análise mais profunda e crítica sobre o assunto.